Bem-vindo ao canal da Comunidade Católica Vida Nova. Este é o nosso programa Vida Nova em Cristo. No programa de hoje, nós damos continuidade à oração do Pai Nosso. Já estamos no quarto pedido, depois daquela introdução, o Pai Nosso que estás no céu, e depois o primeiro pedido, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e agora o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Na sequência, Bento XVI, ele trata desse tema dizendo que é o mais humano de todos os pedidos. Ele diz assim: o quarto pedido do Pai Nosso aparece como o mais humano de todos. O Senhor que orienta o nosso olhar para o essencial, para o único necessário, sabe também das nossas necessidades terrenas e conhece-as. Então aqui, como o próprio Bento XVI diz, o Senhor agora volta para nós, para as nossas necessidades terrenas. É interessante que, mesmo diante dos três primeiros pedidos, que se trata das coisas do céu, das coisas de Deus, e agora os outros, como nós ouvimos naquela introdução, agora se trata das nossas necessidades. E a primeira delas, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Ele continua dizendo assim: Ele que diz aos seus discípulos: não vos preocupeis com a vossa vida, nem com o que haveis de comer, convida-nos a pedirmos o nosso alimento e assim transpor para Deus as nossas preocupações. Então, veja bem como ele orienta esse pedido, que é o pedido simplesmente do pão. Ele vai dizer que nesse pedido o Senhor nos ajuda ou nos auxilia para nós colocarmos as nossas preocupações, também as nossas esperanças, nele. Como ele vai dizer mesmo, convide-nos a pedirmos o nosso alimento e assim transpor para Deus as nossas preocupações, colocar as nossas preocupações nele, direcionar o nosso pedido, as nossas necessidades para ele. Ele continua: o pão é o fruto da terra e do trabalho do homem. Mas a terra não produz nenhum fruto, se não receber do alto o sol e a chuva. Este jogo das forças cósmicas, que não está nas nossas mãos, está aí contra a tentação do nosso orgulho em nos darmos a vida a nós mesmos e apenas por meio do nosso próprio poder. Então veja bem como um simples pedido, de uma necessidade tão básica, Bento XVI já nos lança primeiro para a confiança e para a esperança em Deus, para depender dele. Daqui a pouco ele vai falar com palavras mais claras sobre essa dependência do Senhor. Mas aqui vai nos dizer que sim, a gente pede o pão, ele é fruto da terra e do trabalho humano. A gente pede, mas é a terra que dá. Mas o Senhor providencia para que a terra dê. Isso para quebrar um pouco o nosso orgulho e a nossa autossuficiência. E ele fala da tentação do orgulho. Continua. Tal orgulho torna o homem violento e frio. No fim, estraga a terra. Não pode ser de outro modo,
porque ele se coloca contra a verdade, segundo a qual nós estamos referidos para a autossuperação, pois só na abertura diante de Deus é que nos tornamos nós mesmos grandes e livres. Veja bem, essa dependência de Deus não nos diminui. Pelo contrário, como ele diz, nos torna grandes e livres. O orgulho nos diminui. Que contradição, né? Que o orgulho que nós queremos para nos elevar, nos tornar autossuficientes, na verdade nos diminui. E a dependência que nos faz pequenos, na verdade isso é que nos torna grandes. Como ele diz, grandes e livres diante dele. Então ele fala que nós somos orientados para a autossuperação. Continua o texto. Na sua explicação da oração do Senhor, São Cipriano chama atenção para dois aspectos importantes. Então aqui nós vamos ver um pouquinho, ele cita São Cipriano, ele vai primeiro pegar duas palavrinhas, a palavra nosso e hoje. Porque, né, o pão nosso, né, e depois dá-nos hoje. O pedido é referido a hoje. Então ele cita um pouquinho aqui em São Cipriano, é interessante. Bom, com relação ao nosso, nós já vimos lá no Pai Nosso, né, que é essa questão comunitária da referência ao Pai. Somos filhos, mas temos irmãos. E aqui volta o nosso, o pão nosso. O que vai dizer? Nosso pão. Aqui rezamos na comunidade dos discípulos, na comunidade dos filhos de Deus. E por isso ninguém deve, a partir daí, pensar apenas em si mesmo. Então veja bem, esse pedido de o pão nosso revela que quem pede é uma comunidade. É uma comunidade reunida em torno do Senhor. E essa comunidade que necessita, que pede, por isso que o pão é nosso. Não se trata somente da necessidade pessoal particular, mas quem pede são os discípulos. E a partir daí, ninguém deve pensar somente em si mesmo, mas pensar somente como nosso, como irmãos. Porque agora é uma nova categoria de vida, uma vida em Deus, uma família de Deus, e nessa família somos irmãos. Essa primeira parte, né, o nosso pão. Depois ele vai falar sobre a segunda parte de Cipriano. Ele vai dizer assim: quem pede o pão para hoje é pobre. A oração pressupõe a pobreza dos discípulos. Ela pressupõe homens que por causa da fé renunciaram ao mundo, às suas riquezas e ao seu esplendor e que, portanto, pedem apenas o necessário para a vida. Então, que explicação profunda, né? Veja bem, quem pede o pão para hoje é pobre. Então, os discípulos que encontraram o tesouro escondido, encontraram o tudo, eles dependem totalmente do Senhor. Eles renunciaram ao mundo, renunciaram às riquezas, renunciaram ao esplendor deste mundo. E, portanto, precisam somente do necessário. Eu preciso do pão nosso hoje. Dai-nos hoje o pão. Então, é uma dependência, é uma confiança. O amanhã é outro dia. Hoje, dá-nos o pão. Essa é uma oração de uma espiritualidade muito profunda, de quem confia no Senhor. E aí ele continua: o discípulo pede o necessário para viver apenas para o dia, pois que lhe é proibido preocupar-se com o dia de amanhã. Seria para ele, de fato, contraditório querer viver longamente neste mundo, uma vez que pedimos que o seu reino venha depressa. Aqui ele está citando Cipriano, né?
Então, o pedido é para hoje. O Senhor me deu cada dia. Então, o encontro com o Senhor e a experiência com o Senhor deve levar a uma renúncia, porque eu encontrei o valor maior. Não é que as outras coisas perdem o seu valor. Não, elas voltam ao seu valor original. Aí ele continua. É preciso que haja sempre na igreja homens que abandonem tudo para seguir o Senhor. Homens que confiem radicalmente em Deus, na sua bondade que nos alimenta. Homens, portanto, que deste modo constituam um sinal da fé, que nos sacode da nossa ausência de pensamento e da nossa fraqueza de fé. Então, aqui Bento conclama, né, para que homens de fé, de profunda confiança, é preciso que haja homens assim, como Francisco de Assis, que largou tudo, e como ele abalou a nossa fé no sentido positivo, como ele mexeu nossa fé. Então a igreja precisa, o mundo precisa de testemunhos desse nível. São testemunhos que marcam, que até nos constrange, na verdade. Mas o mundo precisa. É preciso que haja na igreja. A igreja precisa desse nível de testemunhas. E continua. Os homens que assim edificam sobre Deus, de tal modo que não procuram outra segurança senão Ele, dizem respeito também a nós. Eles nos animam a confiar em Deus, a apoiar-nos nele diante dos grandes desafios da vida. Esse nível de dependência, esse nível de confiança, é um sinal evangelizador, vamos dizer assim. É um evangelho vivo, que grita, porque o evangelho tem que ser proclamado com as palavras, mas com a vida. E esse nível de testemunho, ele é muito forte. Ele constrange, como eu acabei de falar, ele constrange, nos constrange, porque nos mostra o verdadeiro caminho, que é o caminho do Senhor. E aí continua. Mas o pedido pelo pão precisamente para hoje, desperta também a memória dos 40 anos de peregrinação de Israel pelo deserto, no qual o povo viveu do maná, o pão que Deus mandava do céu. Cada um devia juntar apenas tanto quanto fosse necessário para cada dia. Só no 6º dia é que era permitido juntar quantidade suficiente para 2 dias, para assim poder ser respeitado o sábado, lá de Êxodo 16. Então, veja bem, já no Antigo Testamento havia uma preparação para esse nível de dependência, e o povo de Israel passou pelo deserto assim, dependendo do Senhor. E muito mais, agora na nova aliança, precisamos do Senhor. E esse pedido mostra o nível de confiança e de dependência que temos. Aí ele vai dizer assim: a comunidade dos discípulos que vive diariamente da bondade de Deus renova a experiência do povo de Deus peregrino, que também foi alimentado por Deus no deserto. Então, os discípulos vivem diariamente dessa bondade do Senhor, dependem da bondade do Senhor, dependem da providência do Senhor. É assim que devem viver os discípulos. E aí, Bento XVI vai terminar dizendo assim: assim, o pedido do pão apenas para hoje abre perspectivas que vão para além do horizonte do alimento cotidiano necessário. Ele pressupõe o seguimento radical
da mais íntima comunidade dos discípulos, que renunciou à propriedade neste mundo e se une ao caminho daqueles que consideram a debilidade do Messias uma maior riqueza do que os tesouros do Egito. O horizonte escatológico aparece, o futuro, que é mais importante e mais real do que o presente. Então veja bem, esse pedido para hoje, na verdade, nos lança para o futuro, nos abre para uma outra dimensão da confiança, da dependência, dimensão da família que o Senhor inaugurou com a sua ressurreição. Jesus criou algo novo com a sua ressurreição. Criou uma vida nova, uma nova condição, a condição de filhos. E viver na comunhão com o Senhor, viver na dependência do Senhor, é próprio dos seus discípulos. E por isso esse pedido, que é tão terreno, ao mesmo tempo ele nos abre para uma dimensão tão celeste, nos abre para uma dimensão tão de confiança, ele vai dizer até escatológica. O que é isso que quer dizer escatológica? Do fim dos tempos. Então, mesmo esse pedido do pão, mesmo esse pedido terreno, que nós fazemos todos os dias, ou nós realizamos todos os dias, esse pedido é o pedido dos filhos, dos discípulos, dos seguidores de Jesus Cristo, daqueles que dependem hoje desse pão que é nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E assim nós terminamos essa meditação sobre esse quarto pedido, e domingo nós teremos a nossa live normalmente às 11 horas da manhã. Eu espero você lá em nossa live para nós partilharmos um pouco mais, aprofundarmos um pouco mais nesse tema e enriquecer esse tema. A sua pergunta, a sua participação enriquece e nos ajuda. Deus abençoe.